mestres e servos de verdade. Bem-vindos a mais um Contos da Tipo 1. Hoje vamos falar sobre um dos Lancers favoritos que eu tenho, que vergonhosamente eu deixei de fora quando eu comecei a lista de oceanos. Vergonha. E também o seu irmão, porque não tem razão de eu falar do Hector e não falar do Paris. Lembrando que Contos da Tipo 1 conta a história e habilidade dos servos dentro do Nasoverso e pode não ter ligação nenhuma com a história real ou mitos do nosso mundo. Tendo tirado isso da frente, vamos para o vídeo. Hector é filho mais velho do rei de Troia, Priamo, e irmão mais velho de Paris por consequência. Sua infância e adolescência são desconhecidos. Sabe-se apenas que ele cresceu para se tornar um grande guerreiro e um político astuto. Ele casou-se com uma bela mulher, que ele amou muito e ela o amou de volta. Por sua vez, o jovem Paris teve uma infância particularmente curiosa. Quando nasceu, foi previsto que ele traria ruína para Troia, e logo ele foi abandonado no Monte Edai. Enquanto bebê, ele foi amamantado por uma ursa, tal como Atalanta, e posteriormente foi encontrado por Agelaus, que o criou como seu filho. Ele tornou-se um pastor de ovelhas, até que eventualmente foi redescoberto pela família e foi recebido de volta na corte de Troia, sendo reconhecido como príncipe pelos seus pais e pelo seu irmão mais velho. Paris cresceu para se tornar um belo rapaz. Diga-se de passagem, alguns dizem o homem mais belo da Grécia. Ou pelo menos de Troia, já que eles não consideravam na época que eles eram o mesmo território, mas tanto faz. De toda forma, 3 criaturinhas irritantes foram até ele para causar problema. Elas foram Atena, Afrodite e Hera. Elas estavam brigando para decidir quem era a deusa mais bela, e colocaram um moleque para decidir. Ele mal teve tempo de decidir quando a Hera chegou e falou: "Eu lhe ofereço um trono e fortuna." Mas ele não estava exatamente querendo ser um rei e não precisava de dinheiro, então ele... Atena prometeu vitória e sabedoria. Mas ele não era um guerreiro, então ele também não estava tão interessado, e sabedoria não ia ajudar ele em muita coisa. Então a Afrodite ofereceu para ele a mulher mais bela do mundo. E ele falou: "Ok, isso eu preciso." E então ele deu a maçã dourada, que era o prêmio do concurso de beleza, para Afrodite. E ela ofereceu para ele Helena de Esparta. Bem, ela já era casada com o rei de Esparta, Menelaus, mas Paris até estava pensando em talvez rejeitar a proposta quando percebeu que Helena, na verdade, estava muito infeliz no seu casamento. Acontece que, pelo menos dentro de Fate, Helena era abençoada por Artemis, e quem se casasse com ela teria a capacidade de entrar no Elysium, depois da morte. Então, Menelaus, na verdade, só se casou com Helena para poder entrar no Elysium quando morresse, e ela estava muito infeliz no casamento. Com isso, o Paris não pensou 2 vezes em resgatá-la, entre aspas. Ao retornar, Hector obviamente não ficou lá muito satisfeito com as ações de seu irmão, basicamente convidando Esparta a atacar Troia. Paris afirmou, no entanto, que ele não poderia deixar uma mulher chorando na frente dele e não fazer nada. Hector não culpou o irmão por não ter sido capaz de ver o quadro inteiro, mas sabia que existia um meio de tentar reverter a situação. Ele poderia devolver Helena para Esparta, e com alguns favores e benefícios, talvez até mesmo impedir a decapitação de Paris. Porém, Hector rejeitou a ideia de entregar Helena de volta a Esparta, mesmo sabendo que isso significava guerra. Mesmo com a combinação de vários heróis gregos ao lado do oponente, Hector manteve as defesas de Troia com sucesso. Para ter alguma chance de vitória, Hector incitou os troianos à guerra, tomou o lugar de seu pai como rei e fez alianças necessárias para contra-atacar os gregos. Consciente que existiria uma imensa diferença numérica entre os exércitos gregos e troianos, Hector preparou a melhor das defesas e estratégias para lidar com a situação. Ele se provou o maior guerreiro de Troia, repelindo os ataques gregos, sendo capaz de repelir os avanços de outros grandes heróis, e o único capaz de forçar Aias o Grande a retroceder, usando sua lança Durandal contra o escudo Ho-Aias. Porém, não apenas na força ele se provou competente. Quando a situação estava virando para o lado dos gregos, Hector rapidamente retrocedia e batia em retirada, nos momentos ideais, impedindo que os troianos perdessem soldados demais durante os combates.
Com a constante vitória de Hector, Aquiles ficou irritado, pois sempre que Aquiles tentava confrontá-lo diretamente no campo de batalha, o mesmo fugia com seu exército, e ainda provocava o Aquiles. Hector acidentalmente acabou por vir matar o amigo próximo de Aquiles, Patroclus, o que enfureceu ainda mais o Aquiles. Dessa vez, foi Aquiles que continuamente ficava provocando Hector a sair e duelar com ele até a morte. Porém, Hector não era burro e sabia que não tinha chance de matar o herói invencível em campo de batalha. Para decidir as coisas de forma definitiva, Aquiles usou o poder de sua lança para realizar um duelo mano a mano, onde a imortalidade dele seria neutralizada. Hector, percebendo que essa era a única chance de derrotar Aquiles e a melhor chance de enfraquecer as investidas gregas, já que eles perderam seu maior herói até então, aceitou o desafio. Num duelo que foi decidido por uma diferença de habilidades tão pequena quanto uma folha de papel, Aquiles acabou se tornando vitorioso. Porém, no meio do combate, Heitor descobriu o ponto fraco de Aquiles e escreveu a fraqueza dele em seu próprio corpo, antes de ser derrotado. Embora Aquiles tenha tomado o corpo de Hector e o arrastado com sua carruagem e realizado atos intolerantes, eventualmente o corpo de Hector foi devolvido aos troianos, e Paris reconheceu a mensagem no corpo de seu irmão. Após a morte de Hector, Troia recebeu o auxílio do exército de Amazonas, comandado pela rainha Pentensileia. Porém, Aquiles matou ela sem muita dificuldade, então... As Amazonas eventualmente retrocederam, e o que deixou os troianos numa situação muito apertada. Eles trancaram seus portões e não saíram mais para desafiar os gregos. Quando Odisseu arquitetou seu plano para invadir Troia, finalmente as muralhas caíram. Enquanto invadiam, Paris avistou Aquiles no campo de batalha, e decidiu vingar o seu irmão, atirando uma flecha no calcanhar de Aquiles. A flecha foi disparada com o auxílio de Apolo, e logo nem mesmo o grande herói pôde se esquivar, derrubando Aquiles no chão. Paris fugiu de Troia com Helena, e seu destino depois disso é incerto. A lança, o elmo e a armadura de Heitor se espalharam após a queda de Troia, sendo recuperados por Mandricardo, exceto pela lança. Essa passou a ser a espada lendária Durandal, que acabou nas mãos de Rolando. Roland e Mandricardo foram contemporâneos de dois descendentes de Hector, Rogero, amado de Bradamantes, e Rinaldo. Agora vamos falar um pouco das habilidades desses dois irmãos. Hector se apresenta como um tiozão com personalidade relaxada e pouco animado, agindo como já tivesse passado seus melhores anos. Porém, isso é só uma fachada. Hector usa uma personalidade preguiçosa e desmotivada enquanto analisa tudo cuidadosamente, seja o campo de batalha, a situação ou até mesmo os ânimos das pessoas à sua volta. Sendo não apenas uma das mais brilhantes mentes táticas da antiga Grécia, como também um político astuto. Ele sabe como manter seus sentimentos escondidos e não reagir a situações, expondo apenas a uma personalidade relaxada e indiferente. Foi dessa forma que ele conseguiu manter-se incógnito na tripulação de Barba Negra, e reconheceu que Barba Negra na verdade era mais esperto do que parecia. Foi graças a essa astúcia e esperteza que ele conseguiu manter as defesas impenetráveis de Troia. Mesmo tendo um exército menor e nenhum grande herói ao seu lado, ele confrontou grandes heróis como Aquiles, Aias o Grande, Aias o Menor, Ajax e Diomedes, todos grandes heróis em seus próprios méritos. Porém, ele não depende única e exclusivamente de sua mente. Ele também é um guerreiro extraordinário, confrontando Aquiles de igual para igual, tendo perdido por uma diferença muito pequena, considerando suas habilidades e técnicas foram conquistadas por esforço próprio e não por ser um semideus ou mesmo tendo sido treinado por um grande sábio centauro. Diferente de muitos servos que geralmente se colocam ao serviço de seu mestre ou literalmente ignoram os comandos do mesmo por serem estrategistas superiores, Hector encontra um meio termo, tentando auxiliar seu mestre a tomar decisões sábias e também treiná-lo a ser um bom combatente e estrategista, ao mesmo tempo que não toma completamente o controle da situação, permitindo que seu mestre sinta-se ainda no controle. Porém, até mesmo Hector tem seus limites e vai ir contra os intuitos de seu mestre se o mesmo insistir em caminhos estúpidos. A classe principal de Hector é Lancer, porém ele pode ser invocado tanto como Saber como Rider. Como Lancer, ele possui resistência à magia rank B, o que protege ele contra a maioria das magias modernas. Ele também possui a habilidade de montaria rank B, que permite a ele dirigir qualquer veículo moderno ou domar a maioria dos animais, exceto bestas fantasmas. Como habilidades pessoais, ele possui táticas militares em rank C+,
um reflexo de ser um dos maiores estrategistas da antiga Grécia. Em Fate Go, essa habilidade é substituída por Guardião de Troia, Rank A. Ela funciona de forma similar a táticas militares, e representa uma tendência a lutar defensivamente e minar as defesas do oponente a longo prazo, ao invés de tentar superá-lo de uma única vez, ampliando a defesa dos aliados e, é claro, melhorando sua capacidade de controlar fantasmas nobres anti-exércitos, aumentando o seu e reduzindo o do oponente. Prova de Amizade, Rank C, é outra de suas habilidades pessoais, que é capaz de atravessar o espírito de luta de outros servos e tentar dialogar com eles, assim criando alianças se necessário. Essa habilidade, no entanto, pode não funcionar se o servo for incomunicável, como por exemplo a maioria dos Berserkers, homens pelo menos, e que tenham poluição mental. Durante uma Guerra do Cálice, Hector pode forçar um outro servo a iniciar um contrato com ele. Os servos, a partir desse momento, ganham vantagem em teste de resistência temporariamente enquanto estiverem nessa aliança temporária. Como exatamente essa aliança temporária funciona como algo que drena fantasma nobre e paralisa o oponente, em Fate Go, eu não sei. Talvez ele tenha feito papo com o cara e por causa disso ele não pode lutar com ele, tipo um charme, eu não sei. É mais ou menos isso, vamos imaginar que é assim. Outra de suas habilidades pessoal é Desengatar Rank B, a habilidade de retroceder do campo de batalha sem ser alvejado pelo oponente. E também neutraliza qualquer penalidade sofrida em Hector no meio do combate. Hector é um mestre em bater em retirada e garantir que seus exércitos ficassem em uma boa posição sempre, algo que eu deixava Aquiles muito puto, e os outros gregos também. Hector, como Lancer, possui 2 fantasmas nobres. Supostamente, a armadura e o elmo de Heitor também deveriam ser fantasmas nobres, porém, a menos como Lancer, ele não tem habilidade com nenhum desses 2 fantasmas nobres. Pelo menos em termos de lore. Ele também nunca aparece vestindo o elmo, então, Durindana, Espada. Suprema Espada Inquebrável. Um fantasma nobre, anti-unidade de rank A. É Durandana com um punho reduzido, usado como uma espada. Enquanto Durandal recebe uma relíquia sagrada em seu punho, enquanto portada por Roland, na irmã de Hector, a espada é um fantasma nobre simples, sem nenhum grande poder extraordinário. Ela só é indestrutível, essencialmente. Porém, ainda sendo um fantasma nobre de rank A, ela possui um dano físico imenso e uma capacidade de penetração significativa. Durindana Pilum. Suprema Lança Inquebrável. É o fantasma nobre anti-exército de rank A, que é o mais usado dentro de Fate Go. A lâmina da espada, usada como lança, é capaz de ser arremessada como uma arma de projétil, e é capaz de romper a maioria das defesas, ou pelo menos enfraquecer todas. Roaias é um dos poucos escudos capaz de bloquear Durandana, e mesmo assim ela só sobrevive com a última pena da defesa dela. Hector é capaz de arremessar Durindana com precisão e força, e ao atingir o alvo causa uma explosão de força impressionante. Enquanto ela não possui nenhuma qualidade extraordinária, como a Gaibulga, por exemplo, seu poder de penetração e destruição é superior, sendo capaz de tirar a vida de Heracles quando arremessada e finalizar Astérios, ao mesmo tempo. Quando usado no Lost Bell contra o ataque de Artemis, o corpo principal de Artemis, ou seja, não enfraquecido como a que temos invocado como servo, a Durindana não só foi capaz de desviar o ataque de Artemis, como também ainda se manteve intacta após o impacto. Mesmo que Hector seja invocado como Saber, esse fantasma nobre ainda pode ser usado como uma lança. Nice! Enquanto Hector é um guerreiro renomado, seu irmão Paris, por outro lado, nem tanto. Paris só pode ser invocado como Archer, sob condições especiais. Ele mesmo afirma não ser um grande combatente, porém ele nunca recusará um chamado para o combate, mesmo sendo fraco e pouco habilidoso. Ele, no entanto, foi invocado com o apoio de Apolo, e graças a isso ele até consegue lutar apropriadamente. Ele luta usando uma besta, e arremessando ovelhas, ou conectando as ovelhas de forma uma corrente e batendo com elas. É engraçado. Ele também é capaz de montar as ovelhas e usá-las como forma de levitação, algo que ele faz para geralmente evitar o combate direto e assim atacar a longa distância do alto. Como mencionado, Paris só pode se manifestar como Archer, já que seu único feito de combate em vida foi literalmente usando um arco e flecha.
Logo, ele não preenche pré-requisitos para funcionar em qualquer outra classe. Como Archer, ele possui resistência à magia Rank B. Essa resistência protege pares contra a maioria das magias modernas. E não é deixado claro onde ele conseguiu essa resistência à magia. Provavelmente só da classe, ou talvez por meio de Apolo. Não é deixado claro. Ação independente Rank X. Pares por si só não possui habilidade de ação independente. Porém, ele adquiriu ela por meio de Apolo. O seu rank extremamente elevado permite que Pares possa agir livremente sem um mestre, desde que ele não abuse de seu fantasma nobre. Entre suas habilidades pessoais, ele possui Olho de Apolo falso rank B+. Graças ao suporte de Apolo, Pares tem uma visão e mira ampliados, permitindo a ele melhor capacidade em combate, imitando uma forma limitada de clarividência possuída por muitos artes e também melhorando sua capacidade de esquiva. Ele também possui a feição do deus rank B. Ele recebeu a bênção de Apolo, e embora um pouco irritante, Pares é feliz de ter a companhia do deus ao seu lado. Por ser uma habilidade similar à feição da deusa, ela possui o mesmo nível de maldição que a feição da deusa tem. Sua última habilidade, na verdade, não é uma habilidade em si, e sim o seu fantasma nobre Justitia Muria, a maçã dourada da discórdia, rank X. Ele é tratado como fantasma nobre anti-unidade, mas eu acho que a gente pode considerar ele um fantasma nobre anti-continente, se deixar. Ele é o segundo fantasma nobre de Pares, a maçã que traz azar e trouxe discórdia até mesmo entre os deuses. Por mais engraçado que pareça, a maçã por si só não possui qualquer tipo de poder destrutivo. Ela apenas traz calamidade e conflito, mas não diretamente contra a pessoa, na verdade. É necessário um teste de sorte e resistência mental para resistir aos efeitos da maçã dourada, ou o desejo de possuí-la. Em Fate Go, ela é usada como uma habilidade capaz de restaurar mana e vida. Seu outro fantasma nobre, empregado em jogo, é o Troia Velos, a primeira flecha promissora. Um fantasma nobre anti-unidade de rank A. É o principal fantasma nobre de Pares, um disparo de sua besta com o poder do deus Sol, Apolo. A flecha ultrapassa todos os obstáculos e sempre atinge o ponto vital do oponente. Esse fantasma nobre é a manifestação da vitória de Pares sobre o herói invencível Aquiles, e o fantasma nobre ideal para derrubar grandes heróis possuidores de pontos fracos, como Siegfried. Claro que, para funcionar, é necessário que Pares conheça o ponto fraco do oponente, e depois de conhecido, o tiro disparado só pode ser impedido se o oponente tiver agilidade, sorte ou poderes mágicos capazes de neutralizar o fantasma nobre de Pares, geralmente precisando de agilidade superior ou de um fantasma nobre defensivo de igual nível ou acima. Exemplo, o servo precisaria ter agilidade e sorte a mais para esquivar-se, ou uma magia de rank A+, ou fantasma nobre defensivo de rank A, para conseguir bloquear um fantasma nobre. Esses foram Hector e seu irmão Pares. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima vez e... see ya! Finalmente! Atualizando os créditos dos vídeos. Demorou, hein? Muito obrigado aos mestres e grandmestres do Padrinho. David Cunha Inácio, Gabriel Félix Rueta Araújo, Giovanni Miceli Crisóstomo, Jonathan Salles, Maria Lúcia, Renan e Vinícius Marques. Muito obrigado a todos. A contribuição de vocês ajuda o canal a ficar de pé e a evoluir. Agora, eu me pergunto, quanto tempo vai levar para atualizar isso de novo? Provavelmente quando entrar magia no Padrinho, com sorte. Sei lá vi.